Será que nós temos tido... Será que a família hoje tem se posicionado com relação à sexualidade? Será que a igreja tem realmente trazido esse conhecimento com relação à sexualidade? Ou isso tem sido falho, por isso as escolas têm ensinado da maneira e do jeito que elas querem essa questão? Vocês podiam... Vamos trazer esse tema para a gente debater? Só emendando também, acho a diferença também de sexualidade e sexo. Acho que tem que ser trabalhado isso daí, porque é muito, essa coisa é uma linha muito tênue, e não há explicação dessa diferença também, né? Sim. Eu acredito, pastora, que a família terceirizou algumas coisas. Nós estamos jogando as crianças cada vez mais cedo na escola e querendo que elas fiquem mais tempo na escola. Eu não sei se vocês sabem que a partir de 2016 vai ser obrigatório toda criança estar na escola a partir de 4 anos. Se o pai não matricular a criança com 4 anos na escola, porque hoje é opcional, Sim. eu mando meu filho para a escola antes dos 6 anos, se eu quiser. Eu posso alfabetizá-lo em casa, mas a partir de 2016 é obrigatório, todas as escolas terão que receber. Então, veja, eu vou ser obrigada a pegar a minha criança com 4 anos e colocar na escola. Eu queria gastar mais tempo com essa criança, não posso. Eu vou jogá-la na escola, eu vou ser obrigada, sob pena de prisão, sob pena de processos criminais. E ela pode cair numa escola como aquela que a senhora citou no intervalo frente aqui, lá no Rio de Janeiro, que a senhora poderia citar, exato. inclusive. Aí, respondendo, o que acontece? Como a criança está na escola, os pais estão terceirizando a questão do ensino sobre sexualidade para a escola. E a escola está pronta para isso? Essa é a nossa grande preocupação. Deixa eu dizer uma coisa. Essa semana eu abri o site, há 2 semanas atrás eu abri o site do Ministério do Planejamento, estava escrito lá uma meta, programa 2016, meta 933. Até a final de 2014 serão treinados 140 mil professores da rede pública de ensino sobre a questão LGBT. Vão treinar os professores sobre a questão homoafetividade. Aí eu pergunto, quem são os grupos que vão treinar os nossos professores? Os nossos professores estão prontos para falar de sexualidade com a nossa criança? Aí eu encontro em políticas públicas, e uma explicação aqui, pastora e pastor, nem tudo é lei, mas já existem políticas públicas em execução, fazendo coisas absurdas. Eu encontrei numa escola em Nilópolis, no Rio de Janeiro, uma cartilha que foi distribuída para crianças de 13 anos, que era 4 homens tendo relação sexual ao mesmo tempo, um em cima do outro. Então, essa cartilha falava sobre sexo grupal. Então, está se levando para a criança na escola a ideia que existe o sexo grupal. E na cartilha dizia o seguinte, você pode transar, e a linguagem é muito porca, com quantas pessoas você quiser, a qualquer hora e onde você quiser. E uma cartilha feita com dinheiro público. Com recurso público. Essa, inclusive, não era do governo, mas de um grupo, movimento gay, que também recebe financiamento público. Nós temos gravuras distribuídas em escolas lá em Curitiba, que é o fazendeiro solitário, uma gravura muito conhecida, que é o fazendeiro que tem relações sexuais com galinhas. Então, quer dizer, estamos falando de sexo com animais para crianças e, pasmem, essa gravura estava no ensino fundamental, pastor, de 7 a 10 anos, crianças tendo acesso a esse tipo de material. A Carla, que ligou mais cedo participando com a gente, ela ligou naquele 0800 que foi divulgado e já informaram para ela um outro número de 0800 que as pessoas têm que ligar para poder fazer a denúncia. E a gente está colocando esse número, inclusive, na tela, para justamente corrigir, né? O outro número que havia sido divulgado, acho que pode ser que eles tenham trocado. Então, eles estavam mudando, inclusive, o e-mail geral da Câmara e o telefone 0800. Então, a gente vai divulgar, então, Okay. enquanto conversamos, a gente vai deixar Muito divulgando bom. aí para as pessoas de casa o novo número 0800. Com relação à questão da igreja, né? Vamos perguntar para o reverendo e para o pastor Leozão. Como que a igreja tem se posicionado com relação a essa questão, né, da sexualidade mesmo? Eu entendo que aquilo que a Damares acaba de dizer, da terceirização desta responsabilidade, a responsabilidade básica de uma família cristã é assumir, na verdade, a educação sexual dos seus filhos. O fato é que este assunto acaba se tornando um tabu dentro das nossas casas. E porque os pais não estão preparados, os pais cristãos não estão preparados para dar respostas aos seus filhos, entendem que isso deve ser feito através da igreja, deve ser feito através da escola e assim por diante. Não há ambiente mais propício para a educação sexual dos nossos filhos, dentro de princípios cristãos, que são princípios eternos, a não ser a família. E a família, na verdade, cristã, tem este manual
precioso que é a palavra de Deus, porque mostra que o sexo não foi inventado pela Playboy. O sexo, na verdade, foi inventado por Deus. Deus abençoou o nosso primeiro pai lá no Jardim do Éden. Falou, sede fecundos. Na verdade, o livro, o Cântico dos Cânticos, fala a respeito da maravilha das relações sexuais dentro de um contexto protegido que é a família. Mas a igreja, fora disto, é tudo, na verdade, depravação da raça humana. Mas a própria igreja pega o Cântico do Cântico e não fala muito sobre isso. É verdade. Né? A gente fala que Cristo, a igreja, por que não tratar diretamente, falar o Cântico do Cântico, o livro, fala abertamente sobre isso. Então, há uma falha também de tratar esse assunto, porque a Bíblia diz a respeito desse assunto. A gente acredita que Deus tem quebrado esses tabus na vida da igreja. A gente tem visto nos últimos 2 anos, por exemplo, a igreja se mover de uma forma como nunca se moveu antes. Né? A gente até está falando fora do ar aqui, como que a igreja está se posicionando agora de uma forma mais saudável e mais agressiva com relação à defesa da família. Inclusive, o pastor, há 10 anos eu venho falando com a igreja e eu já estava querendo desistir de tudo isso. Inclusive, um vídeo meu que anda aí na internet, que está todo mundo assistindo, eu tinha prometido que aquela seria uma das minhas últimas mensagens para a igreja. Porque eu falava, a igreja não reagia. Mas, de repente, a igreja está reagindo. E acho, pastora, que alguns valores vão ter que ser revistos entre nós. Por exemplo, a nossa literatura de escola dominical, por que nós não podemos adaptar a literatura de escola dominical? Isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é público. Eu fui abusada na infância, eu sou sobrevivente da pedofilia. E eu fiz da minha dor a minha luta. Enquanto eu estava sendo abusada, aí eu vou dizer uma coisa muito triste aqui, eu fui abusada por pastores. Né, dentro de casa, por pastores que estavam hospedados na minha casa. Eu fui abusada 2 vezes por 2 pastores diferentes. Então, enquanto eu fui abusada, eu ouvi a história na escola dominical de Davi e Golias. E havia um gigante me consumindo e ninguém via. A igreja não prestava atenção que tinha uma menininha triste dentro da igreja. Porque há 40 anos atrás, falei a minha idade, há 40 anos atrás, isso era proibido, a igreja era tabu, pastor. Tabu. E eu vou contar uma coisa para vocês. Aos 25 anos, eu soube que a mamãe sempre soube que eu tinha sido abusada. Mas a mamãe trilhou um caminho que foi orar. Ela foi ensinada naquele momento que ela só podia orar por mim, não podia falar sobre sexo comigo, porque havia um tabu na igreja. E eu sei que a mamãe sofreu muito aos pés da cruz, orando por mim. E hoje a igreja continua trilhando o mesmo caminho, apenas orando. Isso. E eu quero dizer uma coisa para você, pastor. A criança abusada, ela quer a sua oração, ela quer a oração na igreja, mas ela quer ser acolhida também, ela quer ser abraçada, ela quer ser protegida. Então nós vamos ter que rever alguns valores entre nós, como igreja. Isso, e a questão também, eu acho, preparar os pais também por causa desse tabu, que os pais não forem ensinados, e certamente esse tabu existe porque realmente de algumas deficiências, com certeza. E por que não reunir essa família agora, os pais, né? Para tratar, não só tratar, mas também curar esses pais também, que é necessário. Sim. Tem que haver cura também nos pais. A gente percebe que os pais também não são curados a respeito da sexualidade, da questão do sexo. Então tem um trabalho aí de cura também, com certeza, passar por esse prisma aí.